ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Coisas de Adornar Paredes, de José Aguiar. Tô falida, linda, perdi o meu amor, perdi meu endereço, seu apreço, o seu calor, acabou. Pois bem, estamos aqui começando mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho, tô aqui com o Judeu Ateu. Muito obrigado, Estranho. Muito obrigado por estar aqui comigo, Judeu, para gravarmos mais um podcast sobre quadrinhos nacionais. Olha aí, na nossa constância de falar sobre produções 100% brasileiras. Ou sei lá, pode ser... A gente deve ter falado de algumas que são 80% brasileiras, talvez. Eu não sei, possivelmente, sim. Mas falamos de muitas coisas que são brasileiras, como é o caso de Coisas de Adornar Parede, de José Aguiar. A ideia do Quadrinho ao Quadrado é fazer um programa em duas partes. A primeira parte sem spoilers, né, falando de uma forma mais geral, para quem não leu, para saber se vai se interessar pelo que a gente fala, e a segunda parte com spoilers para quem leu ou quem gostou da primeira parte, foi atrás, leu e agora quer os spoilers. Então tem essa separação, você pode ouvir sem ter lido pelo menos o começo. Correto. Beleza. Antes da gente começar o programa, sempre lembrando que agora o Quadrinho ao Quadrado tem... O Quadrinho ao Quadrado, como parte da família do Ao Quadrado, ele tem um Apoia-se. O apoia.se/ao Quadrado, que você pode fazer qualquer apoio financeiro para ajudar em todos os nossas manutenções mensais aqui da produção dos podcasts. E para dar dinheiro pra gente também. Exato. Vou gastar com cerveja. Vou gastar com outras coisas. E também, se você colaborar com acima de R$10, você ganha um nome lido em algum programa como as seguintes pessoas: Amanda Catley Carvalho da Silva, Diego Carneiro Câmara, Gustavo Santos, Letícia da Cunha e Miguel Alencar Rosa Teixeira Mendes. Muito bem. Judeu, a parte que todo mundo sabe que existe no Quadrinho ao Quadrado é quando eu viro pra você e falo sobre o que é Coisas de Adornar Parede. Pois é, eu que sempre faço a resenha rápida do quadrinho, e Coisas de Adornar Paredes é um tipo de história que você odeia, Estranho. A gente descobriu recentemente. No último episódio do Mangá ao Quadrado, que era... Eu odiei o nome desse episódio. Isso não importa, não tem nada a ver com Coisas de Adornar Parede. Mas é o episódio que a gente falou coisas que a gente odeia, e você falou que você odeia compilado de histórias, Estranho. Foi isso que você falou naquele episódio. E Coisas de Adornar Parede está com metade do pé dentro disso. Ele conta a história desse... A única linha narrativa que segue a história inteira é esse cara que está escrevendo contos. Então essa é a dinâmica da história. A gente lê um conto dele e aí vê ele sentado na mesa da cantina do trabalho ali, conversando sobre o conto que ele acabou... que a gente acabou de ler, que ele escreveu com colegas de trabalho, correto? Exato. É o Chico, ele tá sempre falando com a Ana e com o Caio. Caio, perfeito. Com o Caio. Chico, Ana e Caio, perfeito. Isso, exato. São essas histórias soltas e que o fio condutor delas é que elas são meio que tematizadas, né? Com o nome do quadrinho, que é Coisas de Adornar Paredes. E aqui ele varia o que ele quer fazer com isso, né? Vai de azulejo, que é o local onde ele trabalha, inclusive, né? Um cemitério de azulejos, aquele lugar que você vai para comprar azulejos que saíram de linha, e até enfeites, pôsteres, fotos, qualquer coisa. Perfeito. Então ele tem essa linha narrativa dos contos amarrando com um personagem. E eu acho que justamente, né, você começando falando sobre eu não gostar de antologias, e é fato, eu não costumo gostar, mas essa ela trapaceia, né, na forma como é uma antologia, porque ela de fato, são várias histórias curtas que a gente vai discutir aqui o que a gente acha delas, mas justamente esse fio condutor que você citou, de juntar todas elas, de amarrar com um objetivo, e até de olhar para essas histórias individualmente e tentar colocar elas numa lógica global, né, dentro da própria história, né, não é nem a gente que tem que fazer esse trabalho, né, tá acontecendo dentro da história também. A própria história faz isso, sim. Então eu acho que isso acaba trapaceando e torna interessante, porque aí você fica, e aí, qual que é a próxima que o cara vai fazer? Né? O que você acabou de comentar foi uma pequena realização pessoal que eu tive lendo Coisas de Adornar Parede, porque eu parei pra pensar, eu acho que a gente tem um relativo bom histórico aqui no Quadrinho ao Quadrado com esse tipo
tipo específico de história, de não compilado, mas alguém tem que inventar um nome pra esse gênero, o semi-compilado, sabe? A semi-antologia, que são essas histórias que acabam tendo uma linha narrativa contando, não são só histórias abandonadas que alguém escreveu durante a carreira e aí botou num quadrinho só. Elas têm... Estão tentando contar alguma coisa ali. Eu com certeza eu lembro de Cachalote. Sim. Sei lá, não consigo pensar de... Eu só lembro de Cachalote. Mas eu tenho certeza que a gente já falou de outros compilados durante a história. Sim. Talvez o Isolamento, ele eram várias histórias... Não sem curtas, dúvida. mas tinha uma sequencialidade diferente ali. Tem alguns casos assim. E a realização que eu tive é que todas essas histórias, na verdade, são um mistério escondido, sabe? Todas elas são um mistério disfarçado. Que o mistério é qual é a linha principal, né? Que junta essas histórias. Qual é o verniz aí que tá prendendo? Qual é o rejunte? Por que essas histórias foram colocadas juntas, afinal de contas, né? Pra ficar no tema do quadrinho, qual é o rejunte de todos esses azulejos separados aqui, né? Como a gente junta todos eles na parede e faz sentido. E isso é por onde vive e morre esse tipo de compilado também, né? Sim. Porque pode ser só um arranjo que não interessa, no final das contas. E não é o caso aqui, eu imagino, não sei pra você, mas pra mim não é o caso de Coisa de Adornar Paredes. Eu acho interessante essa linha. O que você acha dela? Eu gostei sim, no final das contas, Estranho. Eu gostei sim. Ainda pensando na minha comparação com um mistério, diferentemente talvez de qualquer outra semi-compilado, eu vou dar esse nome pra esse tipo de história, diferentemente de qualquer outro semi-compilado, parece que Coisas de Adornar a Parede leva a premissa do mistério, do thriller, do suspense que é contar esse tipo de história até o final, inclusive o fato de entregar um mistério, sabe? Tem o Shakespeare ali pra você finalmente revelando tudo, um momento ali na história, e de alguma forma eu meio que amei isso, eu meio que gostei que ele me entregou na cara sobre qual é o mistério dessas histórias estarem todas juntas no final das contas. Sim. Eu acho que funciona justamente porque fica interessante e é um trabalho que precisou ser feito com muito cuidado. Porque as histórias, elas são um pouquinho mais longas no sentido de que elas ocupam, sei lá, até 10 páginas ali, 10, 12 páginas, e aí tem essa história no meio que ela não pode se estender também, porque se ela se estender, ela pode roubar, né, das outras histórias, roubar o brilho que as histórias separadas têm. Então, o autor aqui, o José Aguiar, ele colocou, tipo, essas 2, 3 páginas no meio, que é só pra, tipo, dar o gostinho, né, entre uma coisa e outra, dar um contexto, e ele coloca tudo que a gente precisa nessas poucas páginas, né, entre cada uma das histórias. Muito conciso, muito direto ao ponto, muito bem feitinho. Eu também pensei nisso, que teve que ser feito com muito cuidado. Eu pensei num segundo perigo da história que foi evitado também, que é o perigo da metalinguagem, né? Aqui no Quadrinho ao Quadrado a gente sempre tem uma relação de amor e ódio com esse trope da literatura no geral, né? E sempre presente, parece, nos quadrinhos nacionais de alguma forma. E tinha um perigo dele se esbanjar um pouquinho demais na metalinguagem nessa história, sabe? Sim. E eu fiquei muito feliz que ele evitou essa armadilha. Evitou, mas amarrou bem também na própria narrativa visual da história, né? Porque ele tem essa valorização da parede, do vazio, de contemplar esses espaços dessas coisas que estão adornando as paredes, né? Então tem a imagem da santa da primeira história, o pôster, a rachadura na parede, sempre são páginas que chamam a atenção, e quando vai para a história dos personagens, né, dentro da história, né? A história do escritor, ele constrói esses quadros mais normais, né, de uma sequencialidade, mas tem uma
uma beleza ali, por exemplo, umas passagens de tempo que são praticamente azulejos na parede ali de passagem de tempo. A própria personagem da menina, a Ana, ela tem a cabeça quadrada. Eu acho que não é de graça. Não é sem motivo. Então, tem alguns framings devices que ele reaproveita na história. Então, funciona nesses dois níveis, realmente. De que ele não é tão meta, mas ele mantém uma coesão até quando ele sai das histórias. Feito com uma precisão milimétrica no final das contas dessa história. Eu apreciei bastante, sim, Estranho. Sim, muito interessante. Ele tem vários contos, a gente não vai falar de um por um aqui, provavelmente, talvez a gente fale com spoilers, mas de forma geral, o que você achou dessa temática de histórias de coisas de parede? Tipo, comparando você com o Caio do conto ali que fala, pô, mas parede? E aí? Parede é um tema? Parede é um tema pra você, Judeu? Parede, eu não achava a parede um tema até o quadrinho me falar por que é um tema. E aí eu amei o conceito de parede assim que o quadrinho me explicou. O quadrinho fez um quadrinho ao quadrado muito melhor do que eu poderia ter feito, Estranho. Eu não teria chegado tanto fundo assim na profundidade de uma parede. Eu quero comentar sobre isso mais na parte com spoilers mesmo, né? Obviamente, eu não quero dar... Eu não quero entregar. O pessoal lê isso, é bem interessante. Mas sobre as histórias em si mesmo, é curioso pra mim. Eu não sei se eu tô pensando um pouquinho demais na história, Estranho. Mas pra mim, de alguma forma, pareceu que elas foram ficando um pouquinho mais maduras quanto mais a história andava, sabe? O primeiro conto, por exemplo, ali pra mim, ele é quase infantil em algum nível, sabe? Com toda essa história bizarra desse velho... Uma parte específica desse primeiro conto é quando ele fala que a filha foi estuprada e aí namorou com o estuprador dele e, tipo... E na verdade não era estuprador, justamente. Eu não conseguia entender muito bem se era a perspectiva desse velho ranzinza ou não na história, ou se era do próprio autor, sabe? E eu senti que quanto mais avançava, mais quase abstrato e mais interessante iam ficando as histórias, sabe? A seguinte ali, que é do restaurante, vai ficando um pouquinho... Ah, não, a seguinte não é do restaurante, a seguinte é do pôster, né? Sei lá. Que também é pueril, realmente parece não ter muita complexidade nessas primeiras, e conforme vai avançando, parece que tem mais coisa nas histórias, né? A impressão que dá é que o Chico ali, que ele tá escrevendo, ele tá absorvendo as críticas das pessoas, né? No final das contas. E até tentando fazer alguma coisa que é, sei lá, menos discursivo e mais poético, talvez, ou mais interpretativo. Impossível eu ler o quadrinho e chegar a uma conclusão de se foi intencional ou não, isso, sabe? Nunca vou ter... Nem se o autor virar pra mim e falar, não, eu pensei nisso. Eu não vou acreditar nele, sabe? Mas só de me atiçar isso, eu fiquei interessado nessa ideia. Porque a gente pode fantasiar que pode ter sido, inclusive, a jornada do autor escrevendo, né? É claro, do autor real em contraste com o autor dentro da história. Que, de fato, começou com algo mais... o cara que tinha a santa na parede, a santa observou a vida dele e meio que é uma narrativa da vida daquele cara. É isso, não tem muito segredo, é só isso. E aí, conforme vai avançando, vai começando a ter uns contornos de sentimento, uns contornos de mistério, uns contornos de sensação, que são mais interessantes, tanto narrativamente pro quadrinho, quanto pra gente que tá lendo, né? Pra mim, quanto mais avança, mais... Sei lá, não sei se mais interessantes ou não. Mas não, quer saber, não, quanto mais avança, mais eu vou gostando. Às vezes, contos, sim, no final das contas. O meu favorito foi o da rachadura, por exemplo. Eu adorei o da rachadura. Sim, da rachadura é bom, do menino que gosta de cagar olhando pro azulejo, eu também acho interessante. Ele tem fantástico, né? Ele tem um ponto ali no final que eu falo, caraca, né, que interessante. Que a gente já comenta com spoilers. Mas essa estrutura, eu consigo ver de fato essa crescente em direção à resolução da história, que inclusive essa crescente vai indo com a história dentro da história também, né? Sim, então ela vai se subindo ali narrativamente e caminhando para algum lugar. Por isso que, voltando ao começo, ser uma antologia aqui nesse caso foi completamente escondido. Não é mais uma antologia, é um grande arco narrativo de histórias curtas separadas
que fazem parte de um todo. Grande sacada. Agora que eu descrevi como um gênero por si próprio isso, eu acho que tinha que ter mais gente fazendo. Eu adoro. Às vezes tem, mas nem sempre, né? Eu adoro semi-compilado. A gente tava pensando em fazer um programa de um mangá que é um semi-compilado, que é o compilado mais recente do Douma Senman. É um semi-compilado, sim. Nessa mesma pegada, né? Tem uma linha juntando. Eu tava olhando aqui a lista, a gente fez do... Seifa. Seifa são meio que um compilado, semi-compilado, porque tem uma sequencialidade ali também. Então já tem 3 no mínimo aqui no quadrinho ao quadrado agora com coisa de adornar paredes. O que você achou da arte, Judeu? Ela é bem... única, né? Ela é bem única a forma como ela é feita. Ela é bem única. Em alguns momentos... Eu não sei se é um guache, alguma coisa, né? Ela tem uns tons de cinza. Parece ser, né? Eu não sei, eu manjo nada de técnica eu não manjo de desenho. Não é o nosso forte, não é esse aqui mesmo. Na maior parte me agradava mais do que não. Eu vou falar que me interessava mais... Você descreveu bem que ele tinha um estilo diferente, muito bem entre os contos e a história de fato dentro da história, né? Mas nos contos me interessava mais, tipo, essa abstração, sabe? Eu quase queria até um contraste um pouquinho maior, eu queria quase que eles fossem mais realistas na parte da história, dentro da história, porque esse estilo de tornar tudo tão feito nos formatos, né? Tipo, são tudo tão geometricamente simplificado, tipo, dá um quê chamativo pros contos, e aí eu queria que talvez a história dentro da história fosse mais simples, não mais simples, mais realista mesmo. Acho que o que chama mais atenção é que usa-se muito pouco contorno na história, né? Então os personagens, eles meio que estão etéreos ali, né? O personagem se mistura com a luz e a sombra do ambiente ali, e aí nem sempre tá claro onde são os limites da pessoa, e eu acho que acaba ficando próximo tematicamente quando você pensa na relação deles com as paredes, como os personagens se mesclam com as paredes. O branco tá tão constantemente vivo nessa história, né? Sim. Os próprios... sim, sem dúvida alguma. Casou também a arte com o tipo de narrativa que tá contando. Tem algumas ideias bem interessantes visualmente. Tem uma história ali sobre o Jesus na parede, e aí tem várias passagens que o quadro é uma cruz ali. Constantemente. Praticamente, sim, né? Sim, não, o tempo todo. Né? Então, tem um cuidado poético no quadrinho que eu acho que é a forma de traduzir, porque na história a gente falou que tem um autor, mas ele não é um escritor, né? Ele tá fazendo um conto escrito. Então, acho que trazer essa poesia pro quadrinho foi uma boa transposição, né? De tentar trazer essa narrativa. E eu acho, inclusive, é algo que eu fiquei preocupado quando começou com essa análise da própria história, que também é uma preocupação constante nossa aqui, que é sobre a voz da história, o tom da escrita, que às vezes, dependendo do tipo de história, por exemplo, essas que são um pouquinho mais contemplativas, que tem muita narração, a chance de cair num texto enfadonho, longo, um pouco pretencioso, é muito fácil. Eu já li muito quadrinho nacional que cai nisso com alguma facilidade, de ser uma fala chata, sabe, da narração, de tentar ser um poeta no recordatório, e aqui não. Aqui não soou pra mim. Era sempre simples, direto, mas tinha profundidade, tinha nuance. Mas gostoso, né? Eram vários contos gostosos mesmo. A nuance não estava em usar a palavra rebuscada, a nuance estava na construção da frase, né? Na poesia da situação. Era muito mais interessante do que um cara tentando, sei lá, soar mais pretencioso do que de fato é. Curiosamente, o quadrinho acaba soando um pouquinho mais enfadonho e... Não sei se enfadonho é a palavra, mas acaba soando um pouquinho mais plástico e artificial. Em alguns momentos não. Em um momento entre os diálogos, quando a Helena fica brava ali com o Caio e ela começa a dar uma de palestrinha ali. Sim. Eu achei um pouquinho plástico esse momento, achei um pouquinho forçado mesmo. Não era uma dinâmica real entre aqueles personagens que até agora pareciam muito reais pra mim, sabe? Acabou parecendo que o autor queria aquela cena e não conseguiu construir organicamente. É um quadro bem específico, né? Eu lembro que ela até tá meio grande em comparação ao Caio, né? Tá meio que impondo uma opinião ali visualmente, mas
Beleza, Judeu, acho que a percepção geral é que a gente gostou, né, de coisa de Adornar Paredes, né? Eu gostei. Você não tinha lido antes, eu já tinha lido antes, eu sabia, da minha opinião, mas você não tinha lido antes, foi uma boa leitura pra você. Foi sim, uma boa leitura. Eu vou comentar sobre isso mais na parte com spoilers, mas pra mim ele é quase um desafio especificamente pro Quadrinho ao Quadrado, em 2 níveis. Primeiro no seu aí, de odiar compilado, né? E um segundo nível, uma das formas com que a gente faz análise de quadrinhos aqui é a busca pela mensagem, né? E eu acho que desses alguns anos aí, nem sei quantos anos já, mais de 5 anos, talvez 6 anos fazendo Quadrinho ao Quadrado, eu não vi nenhum quadrinho que entrega no texto a mensagem tão diretamente assim. Tipo, de falar pra mim, não, é sobre isso aqui. Eu fiquei um pouquinho atordoado quando aconteceu. Eu fiquei, caralho, não tenho mais o que falar no Quadrinho ao Quadrado. É claro, a gente conversa, eu sempre tenho sobre o que falar. Mas ele parece um certo desafio pra mim nesse nível. Eu já reclamei de quadrinhos que não tem mensagem, que eu achei, pelo menos, eu achei um pouquinho história por história demais. Eu já tive essa crítica. Não é nem esse a questão de coisas de Adornar Paredes. Ele realmente me entregou o ponto da história e aí basicamente pediu pra eu procurar apreciar ela por outros motivos, acidentalmente, não tem nada de intenção do autor, é só a minha relação pessoal com a obra mesmo, o fato dela ter me falado tão direta e me falado de forma tão interessante também, eu gostei. Então, por puro acidente do autor e do fato de eu gravar esse podcast aqui com você, ela acabou sendo mais interessante do que deveria, talvez, pra mim. Então, bom trabalho. Muito bom, muito bom. Eu também gostei bastante, eu já tinha lido antes da gente combinar esse podcast, já tinha lido há um tempo, e tinha me surpreendido pelos exatos pontos que a gente falou aqui. Ele realmente parece que fala-se pouco, eu não lembro de ter encontrado outra pessoa, outros posts e blogs sobre isso, e eu acho uma pena, porque é interessante, e parecia voar debaixo do radar, e foi bacana a gente conseguir ter um espaço para trazer aqui. Eu fui dar uma olhada em outras resenhas antes de abrir, e não tem muitas, não. O querido HQ Sem Roteiro, alguém teve indicando lá. Esse é um outro lugar que falaram, mas não muito mais do que... Não, definitivamente uma gema perdida aí nos quadrinhos nacionais. Mas beleza, estamos aqui, fizemos aqui essa primeira parte do programa, vamos para a segunda parte com spoilers. Se você não leu Coisas de Adornar Paredes e teve interesse pelas coisas que a gente falou, você pode ir atrás, ainda tem em catálogo disponível para adquirir, e aí depois de ler, volte aqui para ouvir a parte com spoilers. Perfeito, vamos lá. Da fumaça. Beleza, Judeu. Dá pra falar que tem uns spoilers das histórias. Não sei se tem alguma em específico que você quer falar. O único que eu queria citar era a virada que eu citei, que eu gostei do cara cagando e olhando pros azulejos. É ele ir lá e escolher o azulejo, e quando voltar, os azulejos se misturaram com os antigos. Ele não consegue diferenciar os novos dos antigos. Eu achei muito simbólico, né? Porque é até contrastante com a realidade, né? Porque quando você troca a porra de um azulejo, ele é completamente diferente dos outros da parede. Você fica lá pra sempre destoando. E aqui ter se misturado tem um simbolismo interessante, né? E olhar azulejo enquanto você tá cagando, que experiência universal que foi contada nessa história, sabe? Maravilhoso. Você saber de cor quais são os azulejos com pequenas rachaduras no seu banheiro. Eu me pergunto se é uma experiência humana que tá cada vez mais sumindo, né? Agora que todo mundo celular, né? Não, mas uma hora ou outra você vai num banheiro sem um celular, não tem o que fazer. Vai acontecer isso, você vai ter que olhar azulejo, O que não tem mais é ler shampoo, isso não deve ter mais. Isso nunca mais aconteceu mesmo. Isso olhar o azulejo, com certeza. Mas eu acho que você talvez queira falar um pouco do final ali, né, da última história, que, bom, tem a história do Chico com a Ana, que ele tenta o avanço pra cima dela
no momento específico, que inclusive não vou culpá-lo. Pô, não, o Caio é o vilão. O Caio é um vilão. Sem dúvida alguma. Porque eu não vou culpar o Chico de ter achado que a menina tava dando um mole pra ele ali. Parecia, existe a possibilidade. Não foi um avanço errado. Não tava nem abusando nem nada, só tá rolando um clima aí, bora aí. Rolou um clima estranho, como deveria de acontecer, né? Porque é um clima esquisito mesmo, mas poderia voltar ao normal se o Caio não fosse um cuzão ali. Ter falado aquilo lá, achei de meio que expulsar o cara dali, foi meio babaca. O que essa menina vê nesse cara, eu não sei, mas tá aí, né? Ele deve ser muito simpático. Vai ver, fora do trabalho, gente fina. Talvez. Ninguém é obrigado a ser bom no trabalho. Não, mas ele não era bom nem pra conversar. É bom, tá? Ele deu uns bons insights ali. Ele era o único honesto, falando. Ele era honesto, mas simplório ao mesmo tempo. Não parecia ser o tipo de discussão que a menina gostaria de ter. Pelo jeito, não parecia que ela tinha essa discussão com ele. Mas é fascinante conversando sobre ele que teve que acontecer esse acidente na vida dele, né? Tipo, teve que tocar pra ele pessoalmente, pra ele procurar entender as obras do autor até o momento, né? E ele encontrou as mensagens sobre as paredes, né? Ele achou o significado ali pra ele. Sim. O que você achou dessa história final aí de limpando a parede, se fechando nas paredes? É interessante pra mim que o momento que eu apontei, que a história literalmente fala que a parede são forma da gente encontrar a imortalidade, né? Tipo, a gente toma aquilo como uma posse nossa, a gente tá marcando o nosso lugar. A parede é a forma do ser humano mijar no poste como um cachorro, sabe? Estamos marcando o território, a nossa parede, né? E muitas das histórias dá pra você olhar por essa ótica. E, afinal, também, em algum nível, né? Que assim que você tá desmarcando as paredes, você tá se removendo da imortalidade, né? Você está tirando toda a sua presença daquele mundo. E era isso que ele estava fazendo, né? Ele estava se isolando de tudo e todos. E ao mesmo tempo surge nessa última história também mais uma outra coisa que paredes envolvem, que é o lamento, né? Tipo, o fechamento é algo que a gente associa às paredes, né? As paredes nunca estão isoladas no mundo, né? Elas são um negócio fechado, né? Uma parede levantada é um muro, não é uma parede. Um muro ele separa, a parede acolhe, né? De acordo com a visão dele. Ou fecha, né? E fecha também. É interessante como ele percebe também isso, e que na hora que ele cita sobre até os caras os pichadores ou os homens da caverna que marcam as paredes, e a gente volta e pensa nas histórias que tudo envolve as pessoas de fato marcando as paredes, né? Porque nunca foi sobre necessariamente as paredes em si, e sim as coisas que estão nas paredes, quem colocou elas lá. A história é mais sobre o ato de ter colocado lá e o que aquilo significa pra pessoa do que a parede em si, né? Então é uma boa reflexão, é um insight sobre paredes que é muito específico e que funciona, e que faz todo sentido. E sobre decoração, né? Sobre coisas de adornar a parede, né? No final não era sobre a parede mesmo, era sobre as coisas de adornar a parede. Mas eu não sei se tem muito mais o que falar com spoilers, porque é o que você falou, a história entrega e põe bem diretamente ali, né, o que ela quer, e ele encerrando com o cara isolado, fechado, falando que tá esperando a próxima história, é meio que a gente também, né, no final ali, tipo, e aí, qual seria a próxima história, o que vem depois disso? E eu acho que faz parte da dúvida, faz parte do isolamento que o autor se impôs, né, de ele se isolou e agora a próxima história que vier a gente não vai ver. Ele tá fechado. Não existe mais. Não existe mais do lado de fora. História. Acabou a história, exatamente. Foi bem simples e direto. Falei. Eu gostei. Lembrei só uma coisa que eu queria comentar, eu queria só me aprofundar um pouquinho, não, nem me aprofundar, eu quero falar que eu adoro o conceito de uma rachadura que continua aparecendo. Isso é Junjito, sei. Nossa, isso é Junjito, né? Tanto que ele entra na rachadura ali no final, essa rachadura foi feita pra mim. Que conceito de terror maravilhoso, eu gostei muito mesmo. Pra onde leva a rachadura, não se sabe, é maravilhoso. Foi uma boa
boa história, eu gostei bastante dessa. Eu gosto da do Jesus também, é uma excelente história. Que ideia boa também. Do cara ter que se livrar do Jesus, e aí quando ele se livra não resolve o problema, e aí quando Jesus volta, aí dá tudo certo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Assim, agora falando o que eu pensei, simbolicamente é o retorno de Jesus. Jesus some por 3 dias e quando ele volta, o milagre acontece. Ah, nossa, caralho, eu não pensei nisso, não. Eu também não, pensei agora falando. Caralho, esse completar. Bom, não sei se falou que tem 3 dias passaram ou não. Devia ter. Se não teve, devia ter. Muito bom, muito bom. São boas histórias, são curtas, diretas, não ficam enfadonhas porque elas acabam acho que no tempo quase que ideal. A primeira, pra mim, pensando em não, a segunda, eu acho. A segunda, eu acho que é a menos interessante como um todo. Do pôster na parede. Ai, eu tô em dúvida entre a primeira e talvez a do cara do restaurante, eu não sei se eu gostei muito. A do restaurante não tinha final, né? E eu meio que fala meio que sem querer na história, que tipo, meio que não plantou esse final aí, né? Tá meio que conclusivo, realmente. Mas tem algo legal nisso nos donos de restaurante cuzões, eu acho que ele capturou bem capturou a essência. Que ser dono de restaurante é ser um cuzão. Com certeza, né? Com certeza. Não, sem dúvida alguma. Bom, beleza, Judeu. Acho que é isso, né? A gente gostou aqui de coisas de adornar paredes, um bom programa, mas o Quadrinho ao Quadrado só está completo quando a gente avisa do próximo quadrinho, né? Qual é o quadrinho que a gente vai falar no mês que vem. Sim, estranho. E será Contos dos Orixás de Hugo Canuto, correto? Hugo Canuto, isso mesmo. E é um quadrinho aí, um compilado que saiu recentemente, acho que nos Estados Unidos, e aí rodou ele no Twitter, esse evento. É um quadrinho sobre... Eu não sei nada sobre isso, eu abri ele numa loja aqui no Ugra, e aí eu bati o olho e eu falei, e eu vou falar, eu não li ainda, eu quero odiar, vou falar isso. É que ele tem uma estética meio de super-herói, né? Então a gente vamos ver, talvez o primeiro quadrinho de super-herói aqui no Quadrinho ao Quadrado. Eu quero que seja ruim. Não porque é de super-herói, é uma ideia boa, por isso que eu quero que seja ruim. Vamos ver. Já tivemos muitas expectativas de esperar que algo fosse ruim. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa vez. Então, mês que vem, Conto dos Orixás, e até mês que vem. Até mês que vem.